Bom dia, pessoal. Tudo bem? Domingão, agora de manhã, 10 horas, nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde, né? Tô esperando aqui as minhas convidadas e eu tô muito feliz mesmo, porque elas compraram essa ideia comigo. Deixa eu só autorizar aqui. Acho que foi. Pessoal, confirma pra mim se deu certo. Ei, Oi, Mari. oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver aqui se a Carol conseguiu entrar, que a Carol vai entrar também. Uhum. É, gente, tô muito feliz, sabe? Porque, né, Mari, a gente conversou Com bastante. certeza. Esse é um sonho, assim, de programa de atendimento. Deixa eu ver aqui, peraí. A Carol tá pedindo pra aceitar. Carol, me pede de novo? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tá aparecendo pra mim o pedido dela. Eu aceitei. Ah, não consegue, peraí. Eu aceitei o seu, mas eu não consegui aceitar. Não apareceu o da Carol. Parece que ela não consegue, né, pedir de novo. É, ela tá falando aqui. Bom, Hum, deixa eu ver aqui. O que tá falando assim, quando eu clico, né? Fala assim, remover do vídeo, mas pra mim tá como se ela tivesse entrado. Bom, vamos continuar aí até a Erika entrar. E ela tem que também fazer o pedidozinho lá. Agora foi, peraí. Acho que agora deu certo. A Erika tá tentando também. A Carol entrou, Carol agora falta. entrou. É, vamos lá, agora falta a Erika. Eriquinha, eu já aceitei aqui. Às vezes pode ser que demore um pouquinho, né? Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo mais uma vez. Tá me ouvindo bem, Mari? O Tá, som tá tô legal, né? sim. Não, Uhum. tá ótimo. Meu tá bom também? Tá, tô te ouvindo Tinho. bem. Aham, Ótimo. tudo certinho. Só mesmo a Erika aqui, porque apareceu o pedido, eu coloco aceitar. Agora foi. Vamos ver se vai dar agora. Ah, Ah, a gente fica meio desesperado, né? Não é? Então, Deu gente, certo? Tá dando pra me ouvir? tá tá tudo ótimo, bem. é. Aham, tá tudo jóia. E vocês também, né? Estão me ouvindo bem. Sim. Ah, então tá bom. Gente, bom, vamos começar. Vou me apresentar. Eu sou a Bárbara, sou fisioterapeuta há 20 anos. E durante esse caminho todo, eu fui fazendo várias formações, né? Eu comecei na área esportiva, sou fisioterapeuta esportiva. Depois eu comecei a fazer outros cursos, de terapias que possam enxergar o indivíduo com mais, né, num lugar mais amplo, então que é o que eu me interesso muito, e porque a gente sai da faculdade com uma visão ainda separatista, né? E aí, dentro desse caminho, eu fiz a formação de osteopatia, né, que é uma segunda formação dentro da área da fisioterapia.
Fiz uma formação bem longa, estudando fáscias, né, que é um tecido conjuntivo que conecta todas as estruturas do corpo, praticamente. E então eu sou terapeuta neurofacial. Também gosto dessa parte da fisioterapia integrativa, onde a gente aborda não só o que o paciente está nos apresentando naquele momento, mas a gente tem um interesse em saber esse caminho desse paciente, a história de vida dele, o que já aconteceu com ele, é, tentar entender o porquê que ele está naquela situação agora, né? Isso para mim é integração e não só olhar para aquelas queixas. Então, nesse meu caminho aí, eu venho atendendo dessa forma, né? Eu transformei o meu atendimento assim e me deparei com alguns desafios, né? Porque eu preciso de outras pessoas comprando essa ideia, dessa visão para cuidar desse paciente, né? O cuidado desse paciente, ele para mim, além de ser especialmente ter que ser focado nele, mas tem várias situações em que alguns sinais e sintomas do corpo eu preciso de ajuda de outros profissionais. Eu não vou conseguir, ajudar esse paciente sozinha. Primeiro, porque eu tenho uma limitação dos planos de atendimento que hoje funcionam e que não aceitam algumas solicitações nossas como fisioterapeuta, então tem uma parte burocrática muito grande aí que dificulta, né, a gente conseguir dar essa atenção, solicitar um exame de emergência, é, pedir, encaminhar esse paciente para um outro profissional e que esse profissional entenda também que eu só estou querendo complementar, né, o cuidado com esse paciente e não ficar disputando quem está certo, quem está errado. Então, eu me deparei com esses desafios mas continuei, né, dentro das minhas dificuldades, eu continuei porque é nisso que eu acredito. Então, ao longo desse trajeto aí de atendimento, eu venho me especializando nisso. E aí, eu falo que é o destino, né? A Mari e a Érica me procuraram com uma intenção, a princípio, né, de fazer parte do grupo de profissionais da Oasis, que a Oasis é a minha clínica há mais de 10 anos, né? Nós temos hoje 2 unidades que trabalham toda essa saúde integral também, né? Eu não sou só fisioterapeuta lá, a gente tem outras especialidades, outros profissionais nos ajudando, mas mesmo assim, ainda eu sentia falta desse link. E aí elas me procuraram querendo fazer parte do corpo clínico da Oasis e eu fiquei muito grata porque para a gente como profissional da saúde, mas fisioterapeuta, a medicina ainda às vezes tem uma certa distância, ainda assim já melhorou muito, né? Muito mesmo. Quando eu formei, nossa senhora, era muito mais difícil. Agora a gente tem essa liberdade de aproximação com a medicina. Então, os profissionais da medicina. Então, eu fiquei muito grata, eu fiquei muito lisonjeada, porque algo deve ter chamado a atenção delas também, nesse sentido. Né? Eu não acredito só, eu quero atender nessa clínica. Não, alguma coisa energeticamente que eu acredito contribuiu para isso acontecer, né? Então, elas me procuraram e nessa conversa, nesse bate-papo, explicando para elas como que a clínica funciona, quais atendimentos eu faço, quais atendimentos a gente tem. Eu apresentei esse modelo, né, que depois eu vi que era uma coisa que já estava assim no meu íntimo há muito tempo, mas eu não conseguia ter força ativa para colocar em prática. E elas toparam. E aí eu falei, uai, agora sai. Então vamos ver, né, como que vai sair isso aí. Então, primeiro eu conversei com a Érica, depois a gente, né, Érica, nós ficamos um pouco esperando esse formato acontecer. Aí nesse meio do caminho a Mari chegou. E são 2 especialidades que casam
muito bem com o programa, com o que eu acredito, né? Então eu vou deixar elas se apresentarem para depois a gente continuar esse bate-papo aí. Eu vou começar. Meu nome é Mariana. Eu sou formada em medicina tem 10 anos e na área de nutrologia há 5 anos. E durante muitos anos eu trabalhei na atenção primária, né? Então, quem trabalha na atenção primária sabe da importância da prevenção, que é um dos focos do. Já vou dar um spoiler do nosso programa, né? Isso. Esse contato que eu tive com a Bárbara é isso, é coisa de energia mesmo, né? Quando a gente encontra um profissional com os mesmos ideais, as mesmas ideias, né? Essa questão do atendimento humanizado, que eu acho que é muito importante, né? Eu falo que hoje, né, dentro da medicina, infelizmente, virou um comércio, né? As pessoas vendem tratamento e esquecem de olhar para o paciente, Uhum. né? Sim, uhum. Isso mesmo. Bom, eu sou a Érica, sou médica também. A minha área também foi dentro da clínica médica, da prevenção, da promoção de saúde, mas eu acabei um pouco para o lado da geriatria, dos cuidados paliativos. E isso acaba me fazendo ter esse olhar de prevenção ainda mais, pensando no envelhecimento saudável, pensando numa longevidade saudável. Não é só com 80 anos que a gente tem que se preocupar com isso. Aliás, quanto antes, melhor, né? Para a gente Uhum. chegar com 80 sem arrependimentos em relação a isso. Porque com 80 dá para mudar algumas coisas, mas né, a gente tem as nossas limitações fisiológicas. Então, eu acredito muito na prevenção, muito mesmo, porque eu vejo isso todos os dias acontecendo, né? E como a Mariana falou, quando a gente encontrou a Bárbara foi algo de energia mesmo, assim, né? De acreditarmos nos mesmos ideais, no mesmo propósito de uma saúde plena, né? Isso. Não Uhum. só pontual, não só naquele momento, mas para uma vida inteira, né? Sim. Bom, então a gente tem aí a Mari e a Érica, né, junto comigo nesse programa de atendimento. E o que mais me chama atenção é o seguinte: a cultura, a nossa cultura, né, ocidental, ela não é muito preventiva. Na verdade, já mudou. Eu acho que depois da pandemia isso mudou muito, né, melhorou. Mas ainda assim, o paciente ele tem que ter a clareza que nós estamos envelhecendo desde o dia que nascemos, né? Então, as nossas células estão mudando a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Nós estamos sofrendo interferências externas e internas o tempo todo, né, no nosso corpo. E hoje em dia, ainda mais porque essa questão da globalização, da emergência, da ativação de tanta informação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo que faz parte do nosso dia a dia, está interferindo no nosso corpo diretamente, né? E aí, o que às vezes eu vou avaliar um paciente e ele me traz uma queixa e eu começo a investigar o que aconteceu antes dessa queixa e tudo para mim faz sentido. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, ele tem uma potência de autocura muito grande. E o que ele faz? Ele vai tentando fazer esses reparos, né? Ele vai tentando ajustar ali uma mudança bioquímica, ele vai ajustando ali algo que não está funcionando bem em determinado momento sem a gente controlar isso, né? Nós temos um sistema que faz isso. Mas não quer dizer que esse corpo não esteja gastando tanta energia para isso acontecer. E às vezes o paciente vai ignorando alguns sinais e sintomas, como que eu vou falar assim, alguns spoilers que o corpo dá, né? Vamos dizer assim,
por desconhecimento, ou por achar que aquilo vai melhorar, ou porque não tem um acompanhamento. E isso vai acontecendo até um momento que a doença se instale. E aí ele procura um profissional. E aí ele fala assim: nossa, Bárbara, tô com uma dor aqui que não melhora. Quando eu vou olhar, já tem 2 meses, 3 meses, às vezes até um ano. É... E aí a gente fala, bom, vamos tentar aqui ajustar. Que nós, igual a Erika falou, com 80 anos dá pra gente fazer alguma coisa. Mas se a gente consegue ter um olhar ou um acompanhamento antes, é muito melhor. E aí, o que que. Aí, vamos lá, vamos trazer para o modelo atual. Aí o paciente está com aquele sinal e sintoma, não está melhorando, aí ele procura um atendimento. E esse atendimento, às vezes, vai demorar, porque naquele momento, às vezes, não tem disponibilidade rápida. E uma coisa que me chamou muita atenção, que na conversa com a Erika, ela falou assim comigo: Bárbara, às vezes, o paciente nem precisa ir para um pronto atendimento. A gente consegue manejar isso antes dele precisar ir para um pronto atendimento. Mas ele só vai conseguir manejar isso se ele tiver acesso fácil. Concordam comigo? Então, essa é a ideia do programa. O programa é um programa de atendimento. Né, nós vamos atender, lógico, pacientes que têm queixas. Claro, eles vão vir por isso. Mas o foco é fazer com que esse paciente entenda que ele nos tem 3 profissionais de áreas distintas, mas que conversam entre si e que estão preocupadas em montar um plano de atendimento, de cuidado para esse paciente juntas, para que esse paciente chegue até a gente falando assim: eu quero ver como é que eu estou. Eu não tenho quase queixas, ou nenhuma queixa. Aí eu fiquei pensando assim, bom, essa venda, será que vai ser assim, né? Nós vamos oferecer isso, a paciente não vai ter nada, ele vai conseguir, a gente vai conseguir manejar tudo? Não. Mas nós vamos dar suporte. Por quê? Porque a gente não consegue controlar tudo. Mas um pouco com um olhar um pouco mais apurado, um olhar um pouco mais complementar, um olhar que vai além do que o paciente está sentindo naquele momento, a gente consegue manejar muitas coisas. Eu só estou falando aqui, agora vocês falam um pouquinho também. Eu queria falar uma questão que é da prevenção, né? A gente acha que a prevenção é só prevenir uma doença. E não é. É diagnosticar a doença logo no início, aquela pessoa que já tem uma doença, a gente diminuir as complicações, né? Então, assim, nosso foco é dentro da prevenção, né? Desses 3 tipos de prevenção também. Então, Sim. não é só porque o paciente, né, vai passar para o atendimento e não ter nenhuma queixa, né? Que bom! Né? É o melhor de 2 mundos se o paciente, né, tiver esse olhar, né? Nos buscar, querendo cuidar da sua saúde, né? Né? Aí vem a questão da longevidade, né? Uhum. Mas também se o paciente tiver alguma queixa, né? Se a gente conseguir ver esse segundo tipo de prevenção, que é diagnosticar talvez uma doença ali, né? No início, né, No Mari? início, isso, Uhum. no Uhum. início, né? Sim. E aí eu vou só dar um exemplo que foi até, fiquei sabendo semana passada. Eu falei, vou comentar isso na live. Voltou na clínica um paciente que eu já tinha atendido há muito tempo. Ele veio para mim com uma queixa de dor lombar. E uma dor lombar que não melhorava, então fiz a avaliação dele dentro dessa avaliação mais ampla que eu uso da osteopatia com a terapia neurofacial. E aí eu falei assim: olha, a sua lombar, a princípio aqui tá tudo bem, mas eu encontrei dentro da minha avaliação algo linkado ao seu rim. Falei com ele assim, porque a gente sabe que o órgão rim ele tem uma conexão visceral, facial, com alguns músculos que inserem na coluna, por exemplo, como o iliopsoas. A gente sabe que o rim está ligado ao diafragma, que também é conectado na coluna. Então, não necessariamente era a vértebra ou o disco que estava com problema. Tinha um sinal ali do corpo mandando informação ali
para aquela região da coluna lombar, que é a gente chama de metâmera da raiz nervosa, por exemplo, do rim também. E aí eu falei, tratei ele, né? Falei, olha, vamos dar uma olhada, às vezes você procura alguém, tal, algum médico, instruir. E aí, falei, ó, precisa de fazer esses exercícios, né? Nós vamos trabalhar com isso, conduzir ele dentro de uma conduta fisioterápica e osteopática. E aí, bom, aí esse paciente não voltou mais. Eu sempre acompanho os pacientes depois, mando uma mensagem, melhorei a dor e tal, beleza, seguiu a vida. E aí, ele voltou à clínica, tem mais ou menos, no início desse mês, ele voltou à clínica com outras queixas, né? Na verdade, outras queixas, e estava se sentindo cansado, estava se sentindo com dores no corpo, e aí, eu vou fazer uma massagem, porque eu também trabalho com essa parte, né? Terapêutica manual, e procurou uma outra físio que já tinha atendido ele na clínica também, e virou para essa físio e contou a história dele, desde a partir do momento que eu atendi ele a primeira vez. E ele falou assim: nossa, eu passei por isso, 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 e eu tirei um tumor no rim. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque não necessariamente eu diagnostiquei algo nele, mas eu diagnostiquei um sinal. Que, que às vezes pode, naquele momento, às vezes nem aparecer em exames complementares. Porque é aquela questão da autorregulação do corpo. O corpo vai tentando. Só que eu fiquei pensando nisso. Falei assim, gente, se a gente tivesse acompanhando esse paciente ao longo de um tempo, será que a gente não veria essa doença um pouco antes? E Ele aí, tirou o tumor, né? Ele tirou o rim, porque quando o médico, no exame de imagem, quando ele fez, ele foi fazer um ultrassom abdominal total e apareceu uma manchinha e era pequena. E aí o médico falou assim: olha, nós vamos fazer uma biópsia, vamos investigar. E quando ele foi para a cirurgia, o médico viu que aquele tumor ele estava bem maior do que apareceu no exame de imagem. E ele falou assim: não, nós vamos tirar um rim. Essa não tinha dado metástase, né? Ele não precisou fazer quimioterapia, graças a Deus, mas fez a extração de um órgão. E aí isso me chamou muita atenção nessa questão do cuidado que a gente está pensando em ter, em proporcionar para esse paciente. Nós vamos, às vezes, nossa, agir antes disso, porque aí a gente já sabe que tem uma história toda de vida desse paciente que levou a essa doença se instalar. Isso a gente não tem controle. Mas a gente consegue orientar, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dele, a gente consegue dar um suporte nutricional legal, a gente consegue fazer exames de tempos em tempos para acompanhar se tem algo antes. Porque como a gente vê vários cânceres, vários tipos de câncer, às vezes se instalando, e a hora que a pessoa vai para uma cirurgia não tem o que fazer, e aí você fala, será que esse corpo realmente não deu nenhum sinal antes? e aí, Bárbara, assim, pensando no que você está contando, né? Se a gente pensa, por exemplo, na medicina germânica, o rim, ele está ligado ao medo, né? Sim. Uhum. E quando a gente acompanha esse paciente, a gente consegue auxiliar em outras questões que se mostram de várias formas, né? Então, o Uhum. medo não é só o medo da morte, como todo mundo pensa. A gente tem medo de várias coisas, inclusive medo de ficar dependente, né? Inclusive medo de adoecer, inclusive medo de perder a mobilidade. E medo de não ser funcional, de não ser produtivo. Então, são vários medos que nos acompanham ao longo da vida e que às vezes eles nos dominam ou não. E pensando Exatamente. no E aí, acompanhamento, né, uhum. a gente está pensando em identificar algumas questões que é possível de serem tratadas e auxiliar nesses medos, como, por exemplo, a mobilidade, a funcionalidade, a vitalidade, né? Que são Sim, coisas que a gente pode atuar desde que a gente faça um acompanhamento, porque a gente vai conhecer a pessoa. E se a sim. gente conhece, a gente consegue ajudar muito mais do que Uhum. num pronto atendimento, por exemplo, Exatamente. né?
Eu só vou complementar isso aí, porque aí eu vou contar uma parte que aconteceu comigo em relação a isso. Porque como eu acredito muito e avalio também o sistema emocional dentro do meu atendimento, e que eles não estão separados, né? O sistema emocional é um sistema do corpo que interage fisicamente, quimicamente, com todos os nossos sistemas, então a gente não pode descartar isso. Eu tinha uma sócia no início da Oasis, e ela ficou comigo há 3 anos, mais ou menos. Não foi uma separação muito legal, foi uma coisa meio chata, perdi a amizade, em 2017. Então, em 2017, eu me vi assim, que eu vou fazer agora, né? Porque a Oasis sempre foi uma coisa que eu idealizei, né? Eu a convidei para me ajudar, ela aceitou, ela sabia de tudo, eu já tinha nome, já tinha tudo. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que dar conta disso aqui. A clínica já estava funcionando, eu já tinha pacientes, né? A gente já estava com outras coisas atendendo, então eu tive que reformular uma equipe, eu tive que me ver numa parte de gestão que eu nunca tinha mexido antes. Então, eu tive que correr atrás para estudar, arrumar, né, pessoas que pudessem me ajudar. Então, foi uma loucura. De 2017 para 2018 foi essa reconstrução da empresa de novo. E eu atendendo aquela loucura, né? E aí, no final de 2018, eu tive uma crise renal. Eu estava na minha clínica, era umas 6h30 da tarde, eu comecei com uma dor, eu falei assim, Tati, a Tati trabalha comigo desde então. Eu falei, faz uma massagem aqui pra mim, vê se essa dor, pra eu ver se é muscular, mas eu tô achando meio estranha essa dor. E aí ela fez, não melhorou nada, eu falei, esse negócio não tá bom. Aí fui pra casa, tomei o medicamento, falei assim, vou cedinho no pronto atendimento, vou ficar em casa de madrugada aqui, controlando a dor e cedinho eu vou no pronto atendimento. E foi dito e feito. Eu tinha um cálculo desceu, só que parou na minha bexiga, e aí ela deu uma infecção. Eu tive que retirar esse cálculo, fui, né, fazer uma cirurgiazinha. E aí eu fui analisar isso que tinha acontecido comigo, né? Que faz todo sentido. Eu tive medo. O rim é um órgão par, então tem a questão da separação. Então, todo esse processo, o meu corpo foi dando conta, porque o meu sistema de estresse, de alerta, eu tenho que dar conta do que estava acontecendo, mas não quer dizer que o meu corpo não estava sofrendo algum desgaste. E aí poderia ser outra coisa? Poderia. Cada corpo vai responder de uma forma. Na sua fragilidade, ou naquele momento, qual órgão que está mais sensível, ou qual articulação está mais sensível. Tem gente que vai vir para o músculo esquelético, que é o que a gente encontra, né? E eu encontro na maioria das vezes. Então foi ótimo você ter dado essa informação. E a hora que eu atendi, eu vi esse paciente, a história dele, eu falei, gente, tá aí, tá confirmando o que eu acredito. E aí eu falei assim, bom, faz muito sentido a gente cuidar e ter atenção para todos os sistemas do nosso corpo, porque eles não são separados. Você não tem uma hipertensão arterial só porque o coração está falho ou o sistema vascular está falho. Você não tem uma dor crônica porque só seu músculo que está ruim ou está inflamado. E uma prova de que esse acompanhamento faz diferença, né? Assim, depois do Covid, nós tivemos muitos diabéticos descompensados, muitas pessoas infartando, né? Muitos cardíacos tendo problema, porque eles passaram 2 anos, mais ou menos, sem acompanhamento nenhum, né? Então, tanto que este acompanhamento fez diferença, porque antes eles acompanhavam pelo menos a cada 6 meses, minimamente que fosse, mas de repente foram 2 anos sem acompanhamento de nenhum tipo de nenhum profissional dentro de casa, sem atividade física, sem relações sociais, que a gente sabe o tanto que isso é importante. Sim. Então, o que a gente viu dessas doenças crônicas, que até então eram estáveis, a pessoa estava estável, e de repente desestabilizou todas pela falta de acompanhamento, né? Gerado, claro, por uma pandemia, uma situação de uma catástrofe, mas por uma falta de acompanhamento. Então, Sim. a gente tem uma prova, assim,
irrefutável do tanto que esse acompanhamento faz diferença na saúde da pessoa, né? E o Uhum. projeto pensa um acompanhamento além da doença, né? Um Sim. Uhum. acompanhamento que é muito mais amplo do que só o diabetes, do que só a hipertensão, né? Do que só uma crise renal, que seja Sim. algo de uma pessoa como um todo, né? Porque a gente Sim. sabe que a pessoa não é um pulmão, não é um rim, não é um pâncreas, né? Não é uma mente, Exatamente. ela é um conjunto. Exatamente. Exatamente. E aí a gente pode, dentro disso, né, como precisar de outros profissionais também para nos auxiliar, mas que a gente vai estar acompanhando mais de perto. E a questão, por exemplo, vamos supor que ele precisa fazer uma avaliação reumatológica. A gente vai conseguir encaminhar ele, né, para esse acompanhamento também, mas a partir do momento ele vai ter sempre o nosso olhar, né? A ideia é que nós três sentarmos, a gente vai sentar, discutir o caso desse paciente e falar assim, olha, eu acho que ele precisa ir por esse caminho aqui, vocês concordam? Vamos tentar isso aqui com esse paciente, encaminhar ele nisso, pedir esses exames, mudar alguns ajustes, e aí ele tem que comprar isso com a gente também, porque não adianta só a gente querer, o paciente tem que aceitar ser tratado, né? Mas eu vejo que isso se tornar uma visão um pouco mais além, de falar assim, poxa, eu estou investindo em mim, sem a minha saúde eu não faço nada. Eu não viajo, eu não brinco com os meus filhos, eu não trabalho, eu não tenho uma relação interpessoal, não consigo sair. Sem saúde a gente não faz nada. E muitas das vezes a saúde ela é deixada de lado, a pessoa fala assim, nossa, mas é caro. Mas não é caro ter um telefone bom, não é caro ter uma roupa boa, não é caro ter um carro bom. Não que a gente não mereça, mas a saúde tem que fazer parte disso. E hoje esse crescimento que está do bem-estar, movimento, isso é muito legal. Isso já era para estar acontecendo há muito tempo, mas que bom que aconteceu agora. E eu acho que veio desse caminho que a Erika falou, Eu acho que né? é da Depois, pós-pandemia, né? Esse boom aí exatamente. dessa questão do bem-estar, que as pessoas ficaram mais conscientes mesmo, né? Uhum, Muitos adoecidos durante, né, 2 anos, e aí essa visão mesmo do cuidar mudou muito, né? sim. E aí o cuidar, ele vai muito além do que uma consulta médica, né, Mari? Com certeza, com certeza. Ele vai muito mais do que uma consulta. Ah, Bárbara, eu vim aqui para você aliviar minha dor. O cuidar vai muito mais além disso. Porque eu posso dentro do que eu estudo, do que eu procuro, ajudar esse paciente em outras esferas. Você também, Mari, com a clínica médica, a Érica também com a clínica médica, a gente pode dar um suporte melhor para essa pessoa sem ser focado na queixa principal. Porque E a isso que gente é tem que saúde entender. integrativa, né? Muito se fala, saúde integrativa, médico integrativo. Nós, profissionais de saúde, temos obrigação, né, de ver o paciente como um todo. É o que Sim, você disse, um sinal ali. Olha a diferença que fez na vida desse paciente, né? O desfecho, né, do paciente, né, que você exemplificou para gente, né? sim. Olha, a gente precisa fazer isso, mudar essa visão do cuidado. Tá É, ali. e E as pessoas têm muita, assim, preconceito de falar assim, saúde integrativa, médico integrativo. Gente, não é suplementação, não é pedir um tanto de exato, exame, não tem nada a ver com isso. exatamente, Tem a ver com um cuidado integrado, focado no paciente. exatamente. Então, ou seja, se eu, vamos supor, eu tô vendo que a Ana entrou com a Ana, a físio que trabalha lá comigo. A Ana tem uma especialização em saúde da gestante. Essa gestante, antes de estar grávida, ela é uma pessoa como qualquer outra e ela às vezes engravidou com alterações que já existiam no corpo dela. Isso vai influenciar na gestação dela, Entendi. né? Então eu falava assim, Ana, vamos olhar, tudo bem, você vai olhar o assoalho pélvico, vai olhar, né, as questões das dores da lombar, mas como que essa pessoa está vivendo? Como que ela está na casa dela? Como que é o trabalho dela? Como que é a rotina dela alimentar? Isso tudo está interferindo na qualidade da gestação.
Então, assim, essa questão da separação, eu atendo isso, eu atendo aquilo, para mim nunca fez sentido. E outra coisa, assim, né, esses atendimentos pontuais também, que para mim também não faz. A pessoa vai, vou falar do meu caso, né? Ela vai ao médico uma vez, ela volta daí a um ano. O médico não vai lembrar de você daí a um ano, você também não vai lembrar. Durante aquele ano, o que que você fez, né? Os exames que ele te pediu, ele só vai ver no ano seguinte. E aí, de repente, tem alguma coisa para ser feita naquele tempo, e se já se passou um ano. E aí, nesse meio do caminho, se você tem uma crise, você vai ao pronto atendimento, porque você está desassistido, né, de alguém que te conheça, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. E essa questão, por exemplo, que é comum, né? Falar assim, não, todo ano eu tenho que ir no meu ginecologista. Aí você vai uma vez na vida e nunca mais volta. Os exames deu tudo bem e tal, nunca mais volta. Eu vou no meu cardiologista. Vai uma vez, nossa, esse ano eu nem fui. Esqueci, né? Porque a vida é tão corrida, tanta coisa que às vezes não cabe mesmo de lembrar ali. Já aconteceu comigo no meu oftalmo. Eu achei que eu tinha ido lá com pouco tempo. Eu falei, não, já tem um tempo que você não vem aqui. E aí eu já estava assim, nossa, eu tô chegando direito, sabe? Essas coisas acontecem mesmo, né? Com todo mundo. Mas aí eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, gente, eu tenho que ter um olhar, porque o meu corpo já estava dando sinal. Eu estava assim, de longe eu não estava enxergando mais. Ele já estava me dando sinal. E por que eu não fui naquele momento? E às vezes ser separado também demanda um tempo que nem sempre a gente tem disponível, né? E a Exatamente. possibilidade de ter vários profissionais ao mesmo tempo, né, num processo único, também otimiza essa Muito, questão, facilita né? muito, que a ideia do programa é essa, né? Agora eu vou contar um pouquinho aí sobre o programa, né? A ideia do Vitality Oasis, que é vitalidade, né? É essa, é que é, dentro de 3 esferas de olhar, a gente otimize esse cuidado com a saúde do paciente, que ele tenha um acompanhamento a médio e longo prazo, que ele tenha um suporte de atenção, se caso for preciso uma emergência, né? Ele vai, o Vitality Oasis, ele vai atender esse paciente no sentido de uma esfera mais ampla e direcionando esse paciente também com dicas, com estudo, com atenção, além do atendimento físico, do acolhimento. Então, a primeira consulta, ela será com nós 3 juntos, vai ser um atendimento junto, que vai ser muito sensacional, porque nós vamos otimizar várias coisas que esse paciente não vai precisar ir 1 hora com a consulta com a Mari, 1 hora com a consulta com a Érica, 1 hora e meia com a consulta comigo. Não, nós vamos olhar. Esse paciente já vai ter um cuidado naquele dia, vai receber um acolhimento, vai receber um atendimento de bem-estar, ele vai entender o corpo dele, e daí a gente vai sentar e vai montar um programa de atendimento para esse paciente. Nós vamos acolhê-lo dessa forma e, e vamos estender esses atendimentos em planos, onde a pessoa vai escolher um plano, né, de 6 meses, 1 ano, e ele vai também poder ter o nosso acompanhamento já incluso em consultas, um acompanhamento online, se for preciso, e se for né, se ele quiser, mas tem dentro do programa, tem esses atendimentos. Tem um programa, tem um suporte de atendimento, né, que a gente vai conseguir fazer com ele via WhatsApp também, tirando dúvidas, questões, dando dicas de saúde, trazendo o que está de novo, né, o que a gente está vendo no mercado, o que faz sentido para aquele paciente. Então, é um olhar para a pessoa. Eu não estou querendo saber se ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu quero olhar para ele, né? Eu quero acompanhar a vida dele. Isso para mim faz sentido. No modelo de atendimento que a gente tem hoje, separado, isso é muito difícil. Por exemplo, às vezes eu avalio um paciente que eu falo assim, olha, vamos precisar mudar
você vai fazer uma, sei lá, uma prova, uma maratona, a gente vai precisar ter ajustes aqui de cuidado na parte física, mecânica, mas eu preciso também olhar para esse lado emocional dele durante esse programa de acompanhamento, de treinamento excessivo que ele vai ter, porque o corpo dele vai sofrer um desgaste. Eu preciso de um extremo cuidado com a parte metabólica. Eu preciso saber se aquele corpo ele está aguentando aquela carga de treinamento. Então, a gente tem a geriatria, clínica médica, a nutrologia, a osteopatia, né, a terapia neurofacial, um olhar mais avançado, podendo cercar esse paciente em várias esferas. Então, o modelo de atendimento do Vitality Oasis, ele é um modelo de atendimento com foco no paciente, na saúde dele integral. Na verdade, a gente se conecta pelo paciente, ele não fica desassistido, né, Bárbara? Uhum, exatamente. E aí, com esses planos, eles, né, bom, a pessoa vai poder fazer como se fosse uma mensalidade, aonde estão inclusos todos esses, né, essas questões que eu acabei de falar, os tipos de consulta, quais são os tipos de atendimento que ele vai ter. E aí isso vai tornar mais suave porque ele tem uma pessoa acompanhando. E às vezes ele vai usar o plano de saúde dele, porque ele tem direito a isso, né? Para fazer os exames complementares que a gente precisar, né? Claro, se for preciso uma intervenção de urgência hospitalar, ele tem esse acompanhamento, esse direcionamento, onde a gente pode fazer encaminhamento, um relatório, né? Deixar com esse paciente. Que mais? Me ajudem aí a lembrar, gente. Eu acho que a gente, assim, né, nosso modelo é essa questão do atendimento, né, com nós três, simultaneamente. A gente vai acolher esse paciente, né, vai fazer ali a anamnese, a primeira anamnese ali, no primeiro atendimento nós três, e depois cada uma vai fazer o exame físico desse paciente, né, e Sim, aí vem a discussão, né, do caso, né? E eu exatamente. acho que isso que é o diferencial, né? Hoje em dia a gente procura uma especialidade ali, né, para tratar aquela queixa. Esse Uhum. suporte eu acho muito interessante, porque às vezes, né, a minha conduta, talvez com aquele paciente separado, não fosse a mesma da Érica, né? E Sim. aí isso torna um pouco o atendimento, né? E é muito interessante você ter tocado nisso, Mari, porque às vezes, vamos supor, se eu faço um atendimento com um paciente que eu tenho um raciocínio clínico com ele. E eu falo assim, olha, eu preciso que você faça isso aqui, mas ou direcione esse paciente para alguma outra especialidade, faça um relatório, né, encaminho e tudo. Olha, você precisa ter atenção nisso, 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 mas eu não sei quem que vai atender ele lá e se essa pessoa vai ter o mesmo cuidado que eu Mesmo estou olhar tendo. clínico. É. Isso dificulta muito. Isso dificultava comigo na parte na época que eu atendia só esportes, né? Só esportiva, porque eu precisava de um contato máximo com o educador físico para ajustar treino, ajustar a demanda de carga e eu não conseguia. Né? Hoje eu tenho um educador físico que me manda muito paciente, eu converso muito com ele, e falo assim, Bárbara, isso é tão legal, né? Eu falo assim, Rodrigo, ó, esse paciente está assim, nós vamos agir assim, assim com ele. É um paciente dele, que ele está acompanhando comigo, e a gente faz essa troca. Né? Eu tenho pacientes que fazem exercício em casa, então o personal deles me manda, olha, essa aqui é a ficha da LIC, tem alguma coisa que você quer incluir ou alterar, sabe? E isso é muito legal. A gente precisa de profissionais assim, porque o beneficiado é o paciente e ele é o foco de atenção. Então, E eu além, preciso de profissionais que me ajudem nisso, né? e a, E vocês, nessa questão da medicina, vai me ajudar muito, porque, por exemplo, às vezes eu vejo alguma alteração de exame que eu falo assim,
nossa, isso aqui eu não sei se tá legal, isso aqui tá fazendo parte, isso faz sentido para mim com a queixa clínica do paciente, aí eu vou fazer uma avaliação osteopática, batata, dali, mas eu não tenho força para chegar e falar assim, olha, você vai fazer uma ressonância magnética para mim, eu preciso ver isso aqui, ou um exame de sangue específico, que eu preciso olhar isso aqui mais profundo, talvez conduzir isso aqui junto com outro profissional. Isso já aconteceu várias vezes. Eu tive uma paciente que ela falou, Bárbara, pode pedir o que você quiser, eu vou fazer. Mas isso é um custo muito alto, sendo que ela já paga. E aí eu fico travada nisso, porque o convênio ele vai aceitar só o pedido do médico, apesar de nós, fisioterapeutas, né, termos essa liberdade de fazer o pedido, mas é um modelo de atendimento que está preso, que tá condensado numa saúde que o foco não é o paciente. E além do pedido, né, Bárbara? Assim, a gente pode fazer o pedido, mas tem que ter alguém também para ver esse exame, né? Para Exato, claro. discutir esse exame, para tomar uma conduta, um Perfeito. direcionamento, né? Aham. Então, quando o paciente faz um acompanhamento, além dele ter, como a Mari disse, assim, nós três ao mesmo tempo, ele vai ter um acompanhamento. Então, ele tem um Sim, retorno desses exames, ele tem uma conduta melhor definida, melhor traçada, ele tem um suporte. É como se a gente caminhássemos todos de mãos dadas, né? Assim, no exatamente. mesmo Perfeito, Érica. caminho. Perfeito. É isso. Então, o programa, quando eu falei com elas, olha, se a gente fizesse um atendimento assim, assim, assado, eu falei assim, eu falei, né, mas não achei que elas iam topar. E aí eu falei, nossa, toparam. Então é isso. Isso faz sentido para mim, como profissional, sabe? Então, o Vitality Oasis, ele é esse programa de atendimento, onde a gente tem, né, a parte inicial dele, nós temos a parte semestral, anual. Quem tiver aqui na live, né, vai participar de um sorteio também de um combo de massagem com escalda-pés da minha clínica. E as 10 primeiras pessoas que se interessarem por esse tipo de atendimento também vão ganhar uma bonificação para usar em atendimentos da clínica. Então, assim, vai ser muito legal. Nós vamos divulgar isso mais. Divulguem para as pessoas que vocês conheçam, que fazem, que vocês acham que vai fazer sentido para essa pessoa. Né? Quanto mais divulgação a gente tiver desse modelo de atendimento, vai, às vezes, despertar esse olhar nos outros profissionais da saúde e a gente conseguir fazer uma egrégora aí desse tipo de atendimento. É, a questão, por exemplo, eu vejo, tenho acompanhado muito sobre esse tipo de atendimento, já está acontecendo lá fora. Já está mudando. Eu viro e mexo, mando para as meninas lá, olha, isso aqui, isso já está sendo mudado lá fora do Brasil. E a gente está conseguindo montar isso aqui, nesse modelo, para poder atender com a melhor qualidade possível a atenção à saúde e promoção de saúde e prevenção de saúde. Alguém quer falar alguma coisa? É só reforçando, né, que é isso mesmo, assim, que é o modelo do futuro, na verdade, né? Que é um acompanhamento, não é uma consulta, não é uma consulta individualizada com um único profissional, não é um único olhar, né? São três olhares num acompanhamento, né? Que com Uhum, certeza só traz benefícios, uhum, pensando inclusive no envelhecimento saudável, né? Numa sim, longevidade, cada vez as pessoas vivem mais, mas a gente não quer viver mais de qualquer jeito, a gente quer viver uhum, mais e viver bem. E viver sim, bem não é ter o carro, o celular, a casa, é ter uma saúde que nos permita desfrutar disso tudo. Senão nada disso exatamente, adianta, né? exatamente. E a longevidade é esse envelhecimento saudável, porque envelhecer a gente vai. Mas se a gente envelhecer com mais qualidade de vida, mais vitalidade, quando eu vejo os meus idosinhos lá no Pilates, 92 anos, fazendo exercício, gente, é uma coisa mais fofa. Eu quero chegar assim, independente, fazendo as coisas, né? Eu não quero chegar doente. Então, assim, isso me dá muita alegria vê-los lá. Tem pacientes de mais de 90 anos, né? Então, é muito legal. A Ana, né, deixou um comentário aqui, ó. Na maioria das vezes, as pessoas só pensam em saúde e tratamento como investimento depois de experienciar um atendimento completo e de qualidade. Ou se frustrar com atendimentos ruins ou que foram mal atendidos. Então, às vezes, ela já passou por vários profissionais, por vários tipos de atendimento
mas não teve um atendimento tão legal. E assim, do meu jeito de ser, vocês podem ter certeza, eu vou fazer sempre o melhor, porque eu sou muito preocupada e muito exigente em apresentar isso para as pessoas que estão comigo, tá? Então, acho que é isso. A gente já tem aí 50 minutos de live. Carol vai me matar, que a gente está falando aqui muito. É, a Sandra, que é uma querida também, que é uma físio. Estamos precisando desse olhar para a saúde. Parabéns pela iniciativa desse programa, né? Sensacional. Então, são elogios aqui para a gente. Vai dar certo, gente. Com Confiem que vai dar certeza. certo, Podem né? confiar. Então tá. Então, muito obrigada por tirar esse tempinho aí do domingo, né? Da manhã de domingo de vocês e que a gente tenha um lindo dia. Hoje o dia tá muito bonito. Então aproveitem com muita saúde, cuidem, né, do seu bem-estar aí, que é algo sagrado. Então, um beijão para vocês. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, tchau. gente. Bom Todo mundo que dia. participou, muito obrigada, viu? Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.